Existe uma estrada, antiga e escura, conhecida como Estrada Perigosa. Ela serpenteia pelo coração do Brasil, um lugar de sombras e sussurros. Os moradores locais dizem que ela é mal assombrada. Eles falam de um fantasma, um espírito inquieto, que assola à noite. Motoristas contam histórias de uma presença fria, uma sensação de estar sendo observado. Acidentes acontecem com muita frequência, inexplicáveis, repentinos, mortais. Alguns dizem que é culpa da estrada, traiçoeira e implacável. Outros sabem a verdade. Eles sussurram sobre o fantasma da estrada perigosa. Ele se esconde nas sombras, esperando por viajantes desavisados. Dizem que ele aparece na escuridão da noite, uma figura envolta em trevas. Seus olhos, dizem eles, brilham com uma luz sinistra. As histórias sobre o fantasma variam. Alguns dizem que é o espírito de uma jovem, morta em um acidente trágico. Outros acreditam que é uma alma perdida, em busca de paz. Mas todas as histórias compartilham um fio condutor, o terror. Uma história popular fala de uma caroneira fantasma, uma jovem de vestido branco pedindo carona. Aqueles que param, na esperança de ajudar, encontram sua gentileza recebida com um vazio arrepiante. A mulher desaparece do carro, deixando para trás apenas um frio persistente e o cheiro de terra úmida. Certa noite, um caminhoneiro chamado Zé afirmou ter dado carona para uma moça que ele encontrou na beira da estrada. Ela estava quieta, disse ele, com os olhos fixos na estrada à frente, como se estivesse perdida em pensamentos profundos. Ele ofereceu água a ela. Tentou conversar, mas ela não respondeu, permanecendo em um silêncio inquietante. Então, quando eles se aproximaram de uma curva acentuada, ela se virou para ele, seu rosto iluminado por um caminhão que passava, revelando uma expressão de tristeza profunda. Seus olhos, Zé disse, estavam cheios de uma tristeza tão profunda que ele gelou até os ossos, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Ele desviou o olhar por um momento, distraído pela estrada e tentando processar o que acabara de ver. Quando olhou para trás, ela havia sumido, como se nunca tivesse estado ali. O banco do passageiro estava vazio, mas o ar permanecia pesado com uma tristeza palpável, como se a presença dela ainda estivesse ali. Zé pisou no freio, o coração batendo forte no peito, sentindo uma mistura de medo e confusão. Ele procurou freneticamente, mas não encontrou nenhum vestígio da mulher misteriosa, deixando-o com uma sensação de inquietação que ele nunca esqueceria. Outra história fala de um jovem casal dirigindo pela estrada perigosa tarde da noite. Eles estavam perdidos, tendo feito uma curva errada horas antes. A estrada estava deserta, o silêncio quebrado apenas pelo ronco do motor. De repente, os faróis iluminaram uma figura parada no meio da estrada. Era um homem, alto e imponente, vestindo um longo casaco escuro. O casal desviou para evitar o homem, o carro derrapando fora de controle. Eles caíram na vala, abalados, mas vivos. Quando olharam para trás, a figura havia desaparecido. Alguns dizem que a figura era o fantasma, uma entidade malévola que se diverte causando caos e medo. Essas histórias, sussurradas em tons abafados, lançaram uma longa sombra sobre a estrada perigosa. Os motoristas evitam a estrada após o anoitecer, seu medo alimentado pelos contos de terror. Aqueles que precisam viajar pela estrada o fazem com um nó de ansiedade no estômago, seus olhos constantemente examinando a beira da estrada. Cada sombra parece conter a promessa do fantasma, cada farfalhar de folhas um sussurro de sua aproximação. O medo é palpável, uma presença tangível que paira no ar. É um medo que transcende gerações, passado de pai para filho, de vizinho para vizinho. A lenda do fantasma da estrada perigosa serve como um conto de advertência,
um lembrete da escuridão que pode espreitar nas sombras. Com o tempo, a lenda do fantasma da Estrada Perigosa tornou-se profundamente enraizada no folclore local. É mais do que apenas uma história de fantasma. É parte da identidade da região, um conto arrepiante que une a comunidade. Os moradores locais conhecem as histórias, as ouvem a vida toda. Eles tratam a lenda com uma mistura de medo e respeito, reconhecendo seu poder mesmo enquanto debatem sua veracidade. Alguns descartam as histórias como mera superstição, o produto de imaginações hiperativas e longas noites na estrada. Outros acreditam piamente, convencidos de que o fantasma é real, uma entidade malévola que assombra a estrada. Mas acreditem ou não, todos eles conhecem as histórias, fazem parte de sua história, de sua herança, entrelaçadas no tecido de suas vidas. Muitas teorias tentam explicar os fenômenos na Estrada Perigosa. Alguns acreditam que é um lugar onde o véu entre os vivos e os mortos é tênue, permitindo que os espíritos cruzem. Outros especulam sobre explicações naturais, vazamentos de monóxido de carbono causando alucinações, luzes estranhas pregando peças em olhos cansados. Cientistas apontam para o infrassom, ondas sonoras de baixa frequência que podem causar sentimentos de desconforto e alucinações. Eles sugerem que a geografia única da estrada, combinada com os padrões de vento, poderia criar essas ondas sonoras, levando aos avistamentos relatados. Mas nenhuma dessas explicações pode explicar completamente o terror absoluto que toma conta daqueles que viajam pela Estrada Perigosa. Talvez o verdadeiro poder do fantasma da Estrada Perigosa não esteja em sua existência, mas em nossa crença nele. Acreditar em algo que não podemos ver ou tocar-nos dá uma sensação de mistério e fascínio. Nós, humanos, somos atraídos pelo desconhecido, pelos mistérios que estão além da nossa compreensão. É essa curiosidade inata que nos leva a explorar o sobrenatural, a buscar respostas para o inexplicável. Histórias de fantasmas, como a que cerca a Estrada Perigosa, exploram nossos medos mais profundos, nossos instintos primitivos. Elas nos fazem questionar o que é real e o que é imaginário. Elas nos lembram de nossa própria mortalidade, das forças que existem fora do nosso controle. Essas histórias nos confrontam com a fragilidade da vida e a inevitabilidade da morte. E em um mundo que muitas vezes parece caótico e imprevisível, há um estranho conforto em acreditar em algo maior do que nós mesmos, mesmo que esse algo seja aterrorizante. Essa crença nos dá uma sensação de ordem em meio ao caos. A lenda do fantasma da Estrada Perigosa fornece uma válvula de escape para nossos medos, uma maneira de confrontar o desconhecido por meio de histórias e lendas. Essas narrativas nos permitem processar nossos medos de uma forma controlada. Ela nos permite explorar a escuridão a uma distância segura, experimentar a emoção do medo sem realmente estar em perigo. Assim, podemos enfrentar nossos demônios internos e encontrar uma forma de paz. A Estrada Perigosa permanece um lugar de mistério, uma cicatriz na paisagem que sussurra medo e o desconhecido. Dizem que, em noites de lua cheia, o ar fica mais pesado e o silêncio é quase ensurdecedor. A lenda de seu fantasma continua a assombrar as mentes daqueles que se atrevem a percorrê-la, com histórias de encontros sobrenaturais que gelam o sangue. Um lembrete arrepiante da escuridão que pode espreitar nas sombras. Muitos afirmam ter visto uma figura espectral, uma presença que parece observar cada movimento. Seja um produto da nossa imaginação ou uma entidade genuína, o fantasma da Estrada Perigosa serve como um conto de advertência, um lembrete para ter cuidado na estrada, especialmente em noites escuras e solitárias. Um lembrete para ter cuidado na estrada, onde o perigo pode estar à espreita em cada curva.
especialmente quando a noite cai. A escuridão pode esconder muitos segredos, e a estrada perigosa é um lugar onde esses segredos ganham vida. Então, da próxima vez que você estiver dirigindo por uma estrada deserta, lembre-se das histórias que ouviu, com o vento uivando ao seu redor e o medo rastejando em sua mente. Lembre-se da lenda do fantasma da estrada perigosa. Não ignore os sinais. Não subestime o que não pode ver. Mantenha os olhos na estrada, a mente alerta e o coração firme. E talvez, apenas talvez, você evite se tornar mais um capítulo em sua história aterrorizante. A lenda vive e a estrada espera.